Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Larry C. Johnson, está aqui conosco. Ei, bela camisa. Fico feliz em ver que você voltou ao espírito competitivo. Eu fiz o meu melhor, mas é você quem está brilhando agora. Eu só estou ampliando isso. Isso é that. Podemos fingir que o sol está nascendo. Sim, exatamente, o meu é igual. Não muda, mas é lindo. Veja, há tantas coisas terríveis acontecendo no mundo. A gente precisa ter algo para rir, para tentar animar as pessoas. Não queremos que elas no final do show pensem, meu Deus, não tem saída, vou me matar. Sim, claro. Por favor, clique no botão de curtir, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Larry, deixe-me começar com o que o general Petraeus disse sobre o conflito em andamento entre o Irã e os Estados Unidos. Aqui está o que ele disse. Tenho que esperar que, se eles não realmente se sentarem à mesa e fizerem concessões sérias, vão perceber o quão indefesos estão contra um ataque aéreo. Lembre-se de que os israelenses, usando caças-bombardeiros furtivos F-35 fornecidos pelos Estados Unidos, destruíram o supostamente sofisticado sistema russo de defesa aérea e antimísseis S-300 que o Irã havia recebido da Rússia, junto com outras baterias e sistemas de defesa aérea que possuíam. Então, novamente, se você voar acima de, digamos, 12 mil pés, talvez um pouco mais alto, o Irã realmente não pode atingi-los. Fafo. Mexeu, levou. Fafo. Fuck around, find out. The only thing I wish is that A única coisa que eu queria era que Petraeus estivesse sentado em um dos cockpits daqueles aviões quando eles, entre aspas, voassem para o Irã. Porque uma das grandes mentiras sobre o ataque de 13 de junho e a desativação de alguns sistemas de defesa aérea do Irã no último junho é que isso foi feito por aeronaves que voaram para dentro do Irã. Não foi. Foram grupos de sabotagem em solo. Então, na verdade, não vimos nenhuma evidência confiável de que aeronaves israelenses realmente penetraram, voaram e tiveram supremacia aérea dentro do Irã. Então, isso sabe, outro mito que eles continuam perpetuando. Mas é instrutivo. Prestem atenção em Petraeus, porque ele não está apenas dando sua opinião. Ele está refletindo a crença da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Eles realmente acreditam nessa bobagem. Então, sabe, vamos descobrir. Eu estava no programa do juiz napolitano cerca de meia hora antes de vir para cá e ele exibiu um trecho de Trita Parsi. Agora, eu acho que o Trita é um bom analista em geral, mas ele fez essa afirmação, talvez não tenha querido dizer exatamente da forma como soou, mas ele disse que o Irã está mais fraco hoje do que há 2 anos. E eu pensei, em que planeta você está vivendo, meu irmão? Eu diria que neste momento, militarmente, o Irã está mais forte do que jamais esteve em toda a sua história. Iran is stronger than it's ever been in its history. And that's because Isso porque o Irã engoliu o orgulho e buscou ajuda da Rússia e da China, que estavam mais do que dispostas a fornecer assistência pela metade do custo. Seja fornecendo radares ou sistemas de defesa aérea aprimorados em solo. Sabe, Petraeus fala de forma depreciativa sobre a capacidade do S-300, quando o S-300 supera qualquer coisa que o sistema de mísseis Patriot possa fazer. Mas o S-400 está em uma categoria completamente diferente. Então, se o Ocidente continuar presumindo que o Irã é fraco, que eles não podem nos deter e que nossos F-35 são os melhores do mundo, bem, sabe de uma coisa? Esses rainhas de hangar de 100 milhões de dólares simplesmente não são tão boas ou tão capazes quanto gostamos de pensar. Quer dizer, só para comparar, os Su-35 russos, que são os caças de quinta geração comparáveis que a Rússia utiliza, têm quase o dobro do alcance de um F-35. O mesmo vale para o J-20 chinês. Mas os Estados Unidos andam por aí dizendo, somos tão bons, somos os melhores.
e na verdade ainda não foram realmente testados em combate contra alguém capaz de revidar. E embora eu realmente espere que não testemos essa capacidade e não entremos em guerra com o Irã, se isso acontecer, acho que os Estados Unidos terão um despertar muito rude. Vai ser chocante. Ficaremos surpresos com o quão mal iremos nos sair. Deixe-me dizer, já que você mencionou o nome Trita Parsi aqui, ele é uma figura bastante interessante, Larry, para mim, porque ele não sabe nada sobre o Irã, sobre as forças armadas iranianas ou sobre o poder que elas possuem hoje. E o que ele sempre comenta é que o Irã é menos capaz e mais fraco do que antes. Ele chegou a dizer algo que me deixou surpreso, que o Irã de hoje, como sociedade, está muito mais sob pressão do que há 20 anos, quando fala sobre liberdade e sobre como a geração mais jovem quer viver. Ele só conta mentira atrás de mentira, Larry. Eu não sei por que ele faz isso, ou qual é o propósito dele ao fazer esse tipo de comentário. Ele não sabe absolutamente nada, nem um angstrom, nem uma mínima parte, sobre o que está acontecendo no Irã. E eu fiquei fora do Irã por 12 anos. I was out of Iran for 12 years, and when I got there, I couldn't believe the change that E quando cheguei lá, não consegui acreditar na mudança que estava testemunhando na sociedade. Se você for ao Irã, verá o nível das discussões políticas por lá e se perguntará: então, sobre o que estamos falando aqui fora? Você vê os críticos mais duros do governo iraniano vindo de dentro do próprio Irã. Não dá para encontrar isso fora. E o Trita está, de certa forma, preso há 20 anos em relação a hoje. Não sei o que ele busca ou qual é o propósito dele. Mas, no fim das contas, eu diria que essas coisas estão ligadas aos neoliberais dos Estados Unidos. É por isso que ele tenta se manter nesse contexto, sabe? Para fazer parte desse mesmo grupo. É por isso que ele faz esse tipo de comentário absurdo sobre o exército, a inteligência e a sociedade iraniana. Bem, veja, sabe, olha, eu faço o que faço não para ganhar dinheiro. Eu não estou ganhando rios de dinheiro com isso, de forma alguma. Na verdade, dá para dizer que fui prejudicado financeiramente por causa disso. Mas se eu fosse a um think tank e dissesse: olha, vou lhes dar a minha análise objetiva e vamos começar com os fatos, como a afirmação de que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo. Ok, me mostrem os incidentes. Quais são os grupos terroristas mais ativos do mundo hoje? O Departamento de Estado e, sabe, um think tank francês, a Fondation pour la Recherche Stratégique, mostram que se você medir em termos de quem causa mais vítimas, quem mais mata e fere, todos são grupos sunitas. Eles não são, sabe, o Hamas ou o Hezbollah. Não são grupos com os quais o Irã tenha qualquer ligação. Então, se eu fosse a um think tank e dissesse vamos divulgar isso, eles diriam: ah, não, 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 porque isso deixaria os doadores deles irritados. Os doadores querem propaganda que retrate o Irã da pior forma possível. E eles continuam falando sobre o extremismo dos mulás. Agora, lá atrás, bem, antes de você nascer, ou pouco antes de você vir ao mundo, em 1980, 81, 82, sim, houve alguns atos extremos. A polícia religiosa estava reprimindo e as mulheres tinham que usar o hijab. E sabe, o Irã meio que criou uma imagem de si mesmo como um lugar intolerante. Mas não é mais o caso. Uma das críticas que apareceu em algumas pesquisas legítimas é que as pessoas queriam aliviar todas essas restrições islâmicas sobre vestimenta, etc. E eles fizeram isso. E assim, o Ocidente se recusa a encarar o que o Irã é hoje. Mas especialmente quando olhamos para os primeiros 25 anos desse século, o século XXI, tem sido sobre o combate ao terrorismo. O terrorismo tem sido praticado por grupos extremistas sunitas que foram financiados em parte pelo Ocidente. Quero dizer, isso remonta ao financiamento da CIA, sabe? Desses grupos sunitas radicais no Paquistão, que foram posteriormente usados pelos Estados Unidos para atacar a Rússia no final da década de 1990, durante a Segunda Guerra da Chechênia. E eles continuaram a manter relações com esses grupos, incluindo, sabe, o exemplo mais recente,
o Hayat Tahrir al-Sham, com al-Jolani, agora al-Shahra. E sabe, esse era um grupo diretamente ligado ao ISIS. Passou por algumas transformações, mas ainda assim, se segue sendo um grupo do mesmo nível do ISIS. E aqui estão os Estados Unidos financiando isso, ajudando nisso. Enquanto o Irã, por meio da Guarda Revolucionária Iraniana, a IRGC, está lutando contra esses islamistas radicais na Síria. Quero dizer, no mundo real, os Estados Unidos deveriam ter sido aliados do Irã, porque compartilhamos um objetivo comum: eliminar esses sunitas radicais que são intolerantes com outras pessoas. Sabe, o islamismo xiita praticado e defendido pelos mulás não é aquele que sai dizendo às pessoas: você tem que se converter ou morrer. Is not one that goes out to tell people you got to convert or die. That has been the reputation of some of these Salafists. Essa tem sido a reputação de alguns desses salafistas e takfiris, mas não do Irã. Mas, novamente, o Ocidente se recusa a lidar com isso. E é aí que está o problema. Trita meio que reforça essa mitologia, em vez de desafiá-la e realmente denunciá-la, porque estou disposto a enfrentar qualquer um em relação à questão do terrorismo. Sabe, eles tentam fingir que o Irã é responsável pela morte de milhares de americanos. Absolutamente falso, comprovadamente falso. Mas, mais uma vez, ninguém não fala ninguém. Quando você os confronta os fatos, eles disfarçam o timer. Yeah. And Larry, we had the Iranian Sim. foreign minister. E Larry, ontem tivemos o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, em uma entrevista. Ele foi questionado sobre a fase atual das negociações, a situação atual do ponto de vista iraniano e como eles se sentem a respeito. E aqui está o que Araghchi disse em relação à preparação dos termos que o Irã aceitaria nas negociações com os Estados Unidos. With the negotiation with the United States. O presidente Trump está planejando atacar o Irã ou está apenas usando essa ameaça como forma de pressão? Bem, eu não posso julgar. Mas um fato é que se quiserem encontrar uma solução para o programa nuclear pacífico do Irã, o único caminho é a diplomacia. Já provamos isso no passado. E acredito que ainda há uma boa chance de alcançar uma solução diplomática baseada em uma abordagem de ganho mútuo. Uma solução está ao nosso alcance. Portanto, não há necessidade de qualquer reforço militar. O reforço militar não pode ajudar nem nos pressionar. Yeah. Here is what he said and what we've heard Sim. from Steve Aqui está o que ele disse e o que ouvimos de Steve Witkoff ontem. Ele mencionou que o presidente dos Estados Unidos está, de certa forma, frustrado com o Irã. Ele está se preparando para receber algum tipo de proposta dos iranianos, mas ainda não a recebeu, e eles não cedem. Ele usou o termo capitulação, dizendo que o Irã precisa capitular diante de Donald Trump. Juntando esses dois conceitos, Larry, estamos caminhando para uma guerra? Qual é a sua avaliação? Porque eu não vejo o Irã capitulando diante de ninguém. De ninguém. E por outro lado, Donald Trump quer algum tipo de capitulação. Será esse o tipo de capitulação que Donald Trump conseguiu contra os Houthis no Mar Vermelho? Ou teremos uma nova guerra entre o Irã e os Estados Unidos? Between Iran and the United States. I think Acho que a guerra é inevitável por causa do tamanho da força aérea de combate que foi enviada para a região. O fato de haver 2 grupos de ataque de porta-aviões lá, sabe, eles realmente não são tão importantes, nem estrategicamente, nem taticamente. Na verdade, são mais um fardo. Se chegarem perto o suficiente, o que está no Mediterrâneo, por exemplo, está lá, imagino que em teoria, para fornecer proteção a Israel caso o Irã lance mísseis balísticos e drones contra Israel, como fez em junho passado. Against Israel as it did last June. The other ship, the Abraham Lincoln, which is O outro navio, o Abraham Lincoln, que está ao largo da costa do Irã, bem longe da costa, tem armas a bordo, tanto em seus aviões, cerca de 10 F-35,
quanto nos destroyeres. A capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk e causar algum efeito no interior do Irã exigiria que esses navios se aproximassem, algo em torno de 200 milhas da costa. Mas uma vez que façam isso, ficam extremamente vulneráveis a ataques de mísseis iranianos, porque os mísseis antinavio do Irã, agora, pelo que entendo, estão integrados a satélites chineses. Então, na verdade, é bem fácil localizar onde esses navios estão e destruí-lo. Então isso nos deixa com os F-35 baseados em terra, que estão principalmente na Arábia Saudita e na Jordânia. Agora vimos a entrevista de Tucker Carlson com Mike Huckabee, na qual Huckabee basicamente disse: "Ei, Israel pode tomar todo o Oriente Médio. Dane-se a Jordânia, dane-se a Síria, dane-se a Turquia, dane-se o Iraque, e por aí vai." E cara, isso provocou o que eu chamaria de equivalente a uma bomba nuclear entre todas as nações árabes muçulmanas daquela região. O motivo de eu mencionar isso é que tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes Unidos estavam envolvidos nisso. Os dois ficaram furiosos. Eles se odeiam neste momento, mas sabe, vamos chamar o Huckabee de o grande unificador. Ele até conseguiu reuni-los. Let's call Huckabee the great uniter. He even brought them together. So it raises the question is, does that anger... Então surge a questão. Essa raiva se traduz em Jordânia e Arábia Saudita, dizendo aos Estados Unidos: não, tirem suas malditas aeronaves daqui, vocês não vão voar a partir daqui. Essa é uma possibilidade. Pelo menos até onde sei, não vi nenhum movimento nessa direção, mas não se pode descartar. E os Estados Unidos persistem nessa crença de que com o poder aéreo podemos derrotar o Irã, que podemos causar tantos danos que o Irã não conseguirá funcionar. Certo, peço a todos que deem um passo atrás. Tirem os Estados Unidos e o Irã da equação. Vamos colocar a Rússia e a Ucrânia. Olhem para todos os mísseis que a Rússia lançou contra a Ucrânia nos últimos 4 anos. Quero dizer, volumes incríveis. E sim, isso causou danos, causou destruição. Mas a Ucrânia entrou em colapso e desistiu? Ah, nós desistimos. Sabe, a Ucrânia basicamente tem agora cerca de 1/5 da população do Irã. A área territorial do Irã, acredito, é cerca de 3 vezes o tamanho da Ucrânia. Então é como, pessoal, acordem e parem. Parem de se iludir achando que os Estados Unidos podem lançar até 1000 surtidas e que isso vai forçar os iranianos a colapsar. Isso não vai acontecer. E aí entra a questão da manutenção desses F-35 e da capacidade deles de operar e sustentar operações de combate. Os Estados Unidos se convenceram de que são gigantes de 3 metros de altura, com capacidades ilimitadas. Na verdade, somos mais parecidos com um anão, certo? Somos menores e não tão fisicamente capazes quanto pensamos ser. Isso nos coloca em uma situação perigosa se os Estados Unidos agirem baseados nessa presunção. Eu sei que o pessoal militar esperava plenamente que tivéssemos atacado no fim de semana passado, mas não o fizemos, e é possível apontar vários fatores que interferiram. Um deles, pelo que entendi, é que Tulsi Gabbard e J.D. Vance protestaram e fizeram forte lobby contra essa ação. E aparentemente Trump ouviu. Eles tinham o respaldo de uma pesquisa. Eu conheço a pessoa que realizou uma pesquisa mostrando a Trump que ele não teria apoio e que se fizesse isso, as chances de os republicanos perderem as eleições de meio de mandato e ficarem sem qualquer esperança de recuperação eram muito altas, que ele seria completamente neutralizado e provavelmente sofreria impeachment e seria condenado. Além disso, o fato é que neste momento, mesmo entre sua chamada base, apenas cerca de 25% dos americanos apoiariam um ataque ao Irã. Isso significa que 75% não apoiariam. Então é isso. Trump e sua equipe criaram uma narrativa que não é sustentada pelos fatos. Larry, já que você mencionou o tamanho do Irã, deixe-me mostrar um vídeo que nos ajuda, e ao nosso público, a entender o quão grande é o país.
Aqui está o vídeo. Ele sobrepõe o Irã à Europa, e você pode ver o quanto da Europa é coberto por ele. You see how much of Europe is covered by Iran. Era. And then goes to Canada. E então vai para o Canadá e depois desce para os Estados Unidos. Muitas pessoas dizem que o estado do Texas é muito, muito maior do que o Irã. Nem dá para comparar. E de alguma forma Donald Trump acha que eles podem, sabe? Larry, o que você acha que o governo Trump ou a comunidade de inteligência sabe sobre o sistema de defesa aérea iraniano? O que o Irã recebeu dos chineses? Porque até agora, pelo que podemos ver na mídia tradicional, aprendemos que o radar IPS-LC-8 da China ou Irã, a capacidade de detectar jatos furtivos, incluindo o F-35, o único caça nessa categoria. The only, fighter jet in that category. Well, I mean, and let's deal with the geographic size Bem, issue. quero dizer, vamos lidar com a questão do tamanho geográfico. Se você estiver em um F-35, precisará voar, digamos, da base aérea Muwafaq-Shati, na Jordânia, ou de uma base aérea na Arábia Saudita. Da Arábia Saudita até a fronteira ocidental do Irã são, acho, cerca de 200 milhas. Certo, vamos fazer as contas. O raio de combate de um F-35 é de 600 milhas. Então, se você precisa voar 200 milhas e depois... Bem, isso significa que eles podem avançar mais 100 milhas e depois tem que virar e voltar. Há um limite para a distância que os aviões podem percorrer sem reabastecimento. Você não vai sobrevoar o Irã com aviões tanque. Então, o reabastecimento precisa ser feito sobre a Arábia Saudita. E mesmo assim, agora sabemos que com o radar chinês que você mencionou, ele consegue enxergar a cerca de 400 a 420 milhas. About 400, 420 miles. And so anybody that's in that range, they can see it. Então, qualquer pessoa que esteja nesse alcance, eles podem ver. E o Irã realmente possui mísseis superficiais que podem alcançar essa distância. Então, o que acontece é que esses F-35, mesmo que tenhamos 1000 deles e queiramos atingir 1000 alvos, têm limitações reais quanto à distância que podem voar dentro do Irã. E, novamente, parte-se do pressuposto de que eles podem voar sem oposição. Acredito que um dos principais desenvolvimentos que vem ocorrendo e ainda continuam é o desdobramento e o treinamento e desdobramento de sistemas de defesa aérea com pessoal russo e chinês, tanto operando-os em alguns casos, quanto conduzindo treinamento para as forças iranianas. Portanto, não acho, eu sei que alguns planejadores militares reconheceram que os Estados Unidos vão sofrer baixas. A questão é, quantas? The United States is going to suffer casualties. The question is how many. And when Trump is E quando elected, Trump é eleito com a promessa de que não vamos nos envolver em guerras estúpidas e sem sentido no Oriente Médio, eis que ele está se preparando para começar uma guerra estúpida e sem sentido. Mas você sabe, neste momento, o consenso nos Estados Unidos é que o ataque acontecerá na quarta, na quinta ou no próximo fim de semana. Mesmo sendo lua cheia, mesmo que os planejadores da Força Aérea dos Estados Unidos não queiram ataques durante a lua cheia, quando há toda aquela luz. Ainda assim, é isso que estão esperando. Vamos ver. Eu sei que há outros tentando intervir com Trump, dizendo, ei, não podemos nos dar ao luxo de entrar em guerra com o Irã. Você não pode, isso vai te destruir politicamente. Então veremos se Trump está ouvindo ou não, porque ele está sob enorme pressão dos sionistas. Because he is under enormous pressure from the Zionists. Esses sionistas, eles estão localizados principalmente nos Estados Unidos, ou também são de Israel? Como você vê Israel nesse cálculo? Trata-se apenas dos sionistas nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, tendo influência sobre Trump? Bem, eu ia dizer que sim. Well, I was going to say yes. It's both. It's not one or the other. É ambos, não é uma coisa ou outra, e é importante. Sabe, já fui acusado de ser antissemita porque não acredito no sionismo. Coloco o sionismo no mesmo nível do nazismo. É uma forma de supremacia étnica. Basicamente é dizer, nós como grupo que se identifica como judeu, somos supremos e superiores a todos os outros, e merecemos direitos que mais ninguém tem.
Ou pelo menos, da forma como é praticado em Israel, eles são uma classe acima dos palestinos e cristãos. Uma das coisas que surgiu na recente entrevista de Tucker Carlson com Mike Huckabee, Tucker disse: olha, se você é judeu, quero dizer literalmente, se você pode provar geneticamente que é um judeu askenazi e se converte ao cristianismo, os israelenses não vão permitir que você entre em Israel, porque você não é kosher. You're not kosher. And I thought, I'd never heard that. But I looked it up and E eu pensei, nunca tinha ouvido isso, mas fui pesquisar e é absolutamente verdade. Então o que isso mostra é que o sionismo é, na verdade, anticristão em sua essência. E mesmo assim, há tantos cristãos que o apoiam. Ele é construído em torno de uma mitologia, mas ainda assim, uma mitologia muito poderosa, que continua a motivar e inspirar esse genocídio que vem ocorrendo contra os palestinos. A verdadeira ironia em tudo isso é que o pai do sionismo como conceito é Theodor Herzl. Ele era ateu. Sim, ele era ateu. Quero dizer, todo o conceito é falho, como disse Huckabee. I mean, the entire concept is solved with Huckabee. Todo o conceito do sionismo sobre o direito de Israel à terra baseia-se em uma crença no que chamamos de Antigo Testamento. E eu sei que vou ofender alguns ouvintes e espectadores religiosos, mas desculpe, os religiosos acreditam que isso foi escrito por Moisés. Como se Moisés não tivesse nada melhor para fazer além de sentar e escrever um livro. Mas a realidade é que o que conhecemos como Gênesis, Êxodo, Deuteronômio e Números, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, foi compilado por estudiosos judeus que haviam sido capturados no exílio babilônico por volta de 550 a.C. Então, estamos falando de quase 2.600 anos atrás. Eles escreveram essa história, e ela é contada de uma perspectiva judaica. Então, sabe, como qualquer autor que escreve algo, isso reflete suas opiniões, seus valores, mas foi aceito por muitos cristãos e muitos judeus como algo autoritativo, tipo, isso não foi criado por homens. Ah, não, isso foi criado por uma divindade. Mas então, quando você aprofunda e olha o que essa divindade diz, basicamente ela dá poder aos, entre aspas, descendentes de Abraão, por meio de Isaac e Jacó. Eles têm poder para matar quem quiserem nessa terra. Eles recebem um status especial acima das outras pessoas. Bem, sabe, essa é uma das contradições do Antigo Testamento. Dizem para acreditarmos que Deus criou tudo. Deus criou o homem e a mulher. Ele não criou apenas um grupo de pessoas. Ele criou todos. Não matarás. E ainda assim, aparece esse outro Deus. Sim, vá matar aqueles amalequitas. Eles estão na sua terra. Mate-os, extermine-os. Mate os homens, as mulheres, as crianças, os cães, os animais. Mate todos. Quero dizer, está lá. E você vê as pessoas, tipo aqui estamos nós no século XXI, e sabe, o seu cara, Mike Huckabee, que já foi governador, não é um homem sem instrução. Mas, meu Deus, ele diz as maiores bobagens para justificar. Ah, sim, essas pessoas, essas são o povo especial de Deus. Sabe, a essência do que o cristianismo dele concluiu foi, não existem pessoas especiais. Todas as pessoas são especiais. Todas as pessoas são filhas de Deus. Sim, esse é um conceito bastante único entre as várias religiões. Apresentar um Deus que realmente se preocupa com toda a humanidade, não apenas com um grupo. É por isso que eu digo que toda essa coisa do sionismo nos envenenou e continua sendo usada como desculpa para assassinato e genocídio. Larry, deixe-me mencionar o que Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse sobre o enriquecimento. É incrível para mim como ele consegue permanecer tão calmo quando o repórter faz essas perguntas absurdas. Eu fiquei furioso. Apenas ouço o que ele disse. Presidente Trump, o senhor consideraria permitir que o Irã tivesse sequer uma pequena parte de enriquecimento? Bem, antes de tudo, o enriquecimento é nosso direito.
Somos membros do TNP e temos todo o direito de usufruir da energia nuclear para fins pacíficos, incluindo o enriquecimento. A forma como usamos esse direito é algo que diz respeito apenas a nós. O enriquecimento é uma parte sensível das nossas negociações. A equipe americana conhece nossa posição, nós conhecemos a deles e já trocamos nossas preocupações. Acho que uma solução é possível. Eu não vou negociar por meio da mídia. But I'm not going to negotiate through media. Sim, ela está falando sobre por que o presidente dos Estados Unidos deveria permitir que o Irã enriquecesse urânio, como se Donald Trump fosse Deus. Donald Trump is the God. Well, you know, if I was advising Bem, the government veja, se eu estivesse aconselhando o governo do Irã sobre negociações, eu começaria dizendo: certo, vamos parar com essa história de intermediários que está acontecendo. A gente fala com o Omanita, ele vai para outra sala e fala com os americanos, depois volta e nos conta o que os americanos disseram. Não, vamos sentar na mesma sala e conversar. Agora, se não pudermos fazer isso, não perca nosso tempo. E eu sustentaria que o Irã está em uma posição mais forte agora para fazer isso por causa do BRICS, por causa da Rússia e da China, por causa do crescente poder econômico de ambos. 10 anos atrás, quando o JCPOA foi assinado, o Irã não tinha muitas opções. Não tinha quem recorrer e dizer: veja, o Ocidente está tentando impor todas essas sanções sobre nós. Você pode nos ajudar a encontrar alívio? Porque naquela época, China e Rússia estavam dispostas a apoiar aquelas sanções, mas agora não. Rússia e China deixaram claro: não, nós não vamos cumprir essas sanções de forma alguma. Então há um caminho econômico aberto para o Irã que não existia nem mesmo há um ano. Acho que esse é um ponto que as pessoas não estão entendendo nem valorizando. O Irã agora tem opções econômicas que não tinha antes e aumentou sua força militar. Ele não parou. Não deixou de construir mísseis balísticos, nem mesmo durante a Guerra de 12 Dias. E quando eles chamam isso de cidades de mísseis, não acho que a inteligência ocidental compreenda totalmente ou avalie corretamente o número de mísseis balísticos que o Irã possui ou qual é sua capacidade total. E o Irã tem uma variedade de opções para lançar esses ataques de maneiras que os Estados Unidos não conseguem impedir. Quero dizer, veja, temos evidências históricas de 1990, durante a Primeira Guerra do Golfo, e depois de 2003, sobre a incapacidade da Força Aérea dos Estados Unidos, principalmente a Força Aérea, de encontrar, localizar e destruir mísseis balísticos a partir do ar. E vamos incluir a aviação naval nisso. Vimos isso recentemente, cerca de 8 meses atrás, no Iêmen, quando os Estados Unidos intervieram para destruir e interromper, mas não conseguiram. Sim, causaram alguns danos e destruição, mas nada que realmente impedisse os outros de continuar retaliando. E não há comparação em termos de capacidade militar entre o que o Irã pode fazer e o que os outros poderiam fazer. Quero dizer, os Houthis são combatentes corajosos, mas, santo Deus, eles são como um time infantil de beisebol ou futebol comparado a jogadores profissionais. O Irã está em outra categoria, e é isso que eu acho que o Ocidente não consegue entender. Continuamos nos dizendo, contando pequenas mentiras a nós mesmos, mentirinhas doces, por assim dizer. Mas é por isso que, se isso evoluir para um conflito, o que eu acho provável, e novamente espero estar errado, que prevaleçam cabeças mais frias do lado dos Estados Unidos. Mas sabe, acho que o Irã, francamente, está perdendo tempo nessas negociações, porque os Estados Unidos não são sinceros. Não se trata do enriquecimento, trata-se dos mulás, trata-se dessa sociedade religiosa que é o Irã. É isso que precisa ser destruído. Precisamos ter um grupo de pessoas no comando que vá fazer o que mandarmos. Sabe, o que é impressionante sobre a percepção do Irã pela grande mídia no Ocidente, basicamente nos Estados Unidos,
é que eles acham que o Irã é apenas feito de mulás e turbantes. E você vê isso nos cálculos do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump estava falando sobre o Irã, dizendo que iria assassinar o líder supremo do Irã e seu filho, por exemplo. Certo? Então, que diferença isso faria? Como isso poderia dar qualquer tipo de vantagem? É tão infantil, Larry, quando você pensa nisso. Essa ideia de que o Irã é apenas um bando de clérigos ou mulás comandando tudo. O Irã tem um dos sistemas mais sofisticados que eu já vi. O sistema é o que governa o país. Não é apenas uma pessoa, não é apenas, sabe, o chamado líder supremo controlando tudo. Isso é basicamente uma mentira total. E se eles continuarem com esse conceito, isso vai ser devastador para os cálculos deles, na minha opinião. Bem, veja, tem havido uma extensa campanha de desinformação conduzida por, acredito que em última instância, pela CIA. Mas ela usa intermediários. E acho que falamos brevemente sobre isso na sexta-feira, um grupo da Holanda chamado Gammon, GMAM, e depois ele se associou a uma empresa canadense que possui uma VPN. Quando você analisa as fontes de financiamento, o que essas empresas foram criadas para fazer é realizar pesquisas pela internet que elas afirmam ser muito mais objetivas porque as pessoas podem responder anonimamente, certo? O que é tipo, se elas estão respondendo anonimamente, como você sabe que está realmente lidando com uma pessoa? Mas as informações que saem dessas pesquisas mostram que 80% dos iranianos odeiam o regime dos mulás, querem que eles saiam e acolheriam qualquer novo governo. E é isso que a maioria das pessoas nos Estados Unidos, a grande maioria, acredita. O objetivo dessas pesquisas, ao meu ver, não era tanto convencer os iranianos, mas sim preparar o Ocidente para justificar um ataque ao Irã. Você sabe quantos iranianos o Ocidente afirma que foram mortos nos protestos? Você sabe o número? Foi o Ocidente. Eles estavam falando em 30 mil, 40 mil, 80 mil. 40,000, 80,000. Sim, mas 30 mil. Esse número de 30 mil tem alguma relevância na história do Irã, digamos, sob o governo do Shah? Porque, pelo que entendo, nos 12 ou 16 meses antes de o Shah ser deposto, o número de iranianos realmente mortos pela SAVAK e pelos agentes do Shah foi de 30 mil. Agora, não acredito que o número que estão divulgando agora tenha sido escolhido ao acaso. Acredito que é uma forma deliberada de remeter ao passado para justificar uma derrubada atual. Mas essa crença, e você vê isso agora, novamente, com alguns desses sionistas, esses sionistas enlouquecidos com quem tenho lidado, eles sentaram e disseram, eles mataram 30 mil pessoas. Eu sempre respondo, bem, isso é metade do que os judeus mataram em Gaza. Então, sabe, se você não se incomoda com o assassinato de mais de 70 mil palestinos, homens, mulheres e crianças, por que deveríamos ficar tão indignados com apenas 30 mil no Irã? Eles não gostam disso. Sim. Larry, até que ponto, na sua opinião, Donald Trump iria com um ataque ao Irã? Porque, pelo que entendo, e como você mencionou, parece que há operadores russos e chineses no Irã trabalhando com essas armas e sistemas de defesa aérea. Eles estão integrando não apenas os sistemas de defesa aérea russos com os radares chineses, mas toda a rede está conectada. O sistema de defesa aérea iraniano, os sistemas russos, os radares chineses, todos se comunicando entre si. Então, até que ponto Donald Trump iria, se a sua suposição ou estimativa é de que um ataque está a caminho? E isso vai ser, porque afinal, Donald Trump não conseguiria sustentar um conflito por mais de 3 ou talvez 4 semanas. Depois disso, o que ele planeja fazer? Bem, se o Ocidente seguir com a suposição de que pode desferir um golpe decisivo e que o Irã simplesmente vai se render e desistir,
Acho que essa é uma suposição falsa. Agora, não sei até que ponto a assistência da Rússia e da China realmente chegou, mas presumo que seja significativa, substancial. Então deixe-me colocar em diferentes cenários. Se os chineses, de fato, implantaram um sistema de radar que pode detectar a 400 milhas das fronteiras do Irã e forneceram pessoal para operar esse sistema, ou treinaram o Irã para operá-lo, e integraram esse sistema de radar à vasta rede de satélites da China, e também conectaram esse sistema às defesas aéreas russas, os sistemas S-300 e S-400. The S-300 and S-400 systems. If that has taken place, then Se isso aconteceu, então o Irã está muito bem posicionado para infligir danos significativos às forças aéreas de combate dos Islãs. E se eles conseguirem causar o tipo de perdas que acredito serem capazes, isso criaria uma crise política para Donald Trump. Agora, se o apoio da China e da Rússia não for tão forte quanto penso, o Irã enfrentará um sofrimento maior. Mas ainda esquecemos que mesmo em meio a um ataque surpresa em 13 de junho de 2025, naquela hora o Irã foi para retaliar contra Israel. Naquela que eles evitaram de bases mínimas, mas não desta vez. E é isso que me leva a acreditar que o apoio que os chineses forneceram é, na verdade, bastante substancial. Os chineses estavam publicando imagens de satélite mostrando onde todos os sistemas de defesa aérea militar dos Estados Unidos estão posicionados em várias bases na Arábia Saudita e na Jordânia. Eles estão enviando uma mensagem ao Ocidente. Isso não é o Irã agindo sozinho. Então, novamente, o papel das suposições está no que as pessoas são levadas a acreditar. Eu sei que os relatórios que a inteligência militar dos Estados Unidos está fornecendo à sua liderança e depois ao Trump estão subestimando grosseiramente as capacidades do Irã. Eles as estão descartando como não muito significativas. Acho que eles vão descobrir que estavam errados. I think they will find out that they were wrong. But the problem is when you're wrong on something like that, Mas o problema é que quando você erra em algo assim, acaba custando a vida de outras pessoas. E sabe, em contraste com o que aconteceu em junho passado, o Irã tem algumas opções. Primeiro, se, como eu acredito, a China forneceu um amplo compartilhamento de inteligência junto com a Rússia, então o Irã receberá um alerta antecipado assim que as aeronaves decolarem para iniciar um ataque ao Irã. E eu acho que nesse ponto, uma vez que o Irã tenha certeza de que um ataque está a caminho, eles lançarão imediatamente contra aquelas bases dos Estados Unidos. Esse seria o alvo principal, atacar a infraestrutura militar que dificultaria a capacidade dos Estados Unidos de sustentar tal ataque. E, portanto, eles esperariam antes de atacar Israel. So they will hold off before attacking Israel, but I think at that point you can see Israel starting to get engaged, and then Mas eu acho que nesse ponto você verá Israel começando a se envolver. E então, sabe, essa guerra vai escalar. O Irã vai sofrer danos, mas Israel sofrerá danos ainda maiores. As forças militares dos Estados Unidos podem enfrentar potencialmente milhares de baixas em um curto período de tempo. Isso, sabe, será chocante para o público americano. Como isso pode acontecer? Porque, sabe, lutamos guerras por 20 anos no Afeganistão e no Iraque, e o número total mortos nesses 20 anos foi de 6.000. Isso, sabe, não é nada. E se tivermos 6.000 em 2 semanas, isso criaria uma tempestade política para Donald Trump. Larry, o governo Trump tentou intimidar os grupos. Eles chamam de Hashd al-Shaabi no Iraque, apenas para informá-los de que se entrassem na luta, no contexto do ataque ao Irã, seriam atingidos pelos Estados Unidos. E por outro lado, vemos que a embaixada dos Estados Unidos em Beirute teria evacuado sua equipe através do você sabe. Posso fazer um comentário? Isso, pelo que vejo, é um sinal de alerta de que, de fato, um ataque vai acontecer. Sabe, nós não vimos, mesmo com todo esse enorme acúmulo de recursos, e com o tempo e as condições sendo tais que esperávamos que o ataque ocorresse, nenhum NOTAM sendo emitido, avisando os aviadores para ficarem fora desse espaço aéreo. E também não vimos a evacuação de pessoal de certos locais. Certo.
Agora, se isso for verdade, se eles estiverem começando a evacuar certas embaixadas, então isso é um sinal de que o ataque vai acontecer. E olha, se acontecer, vou colocar assim, as pessoas que odeiam Donald Trump vão ficar radiantes, porque isso vai destruir a presidência dele. Entendeu? Because this will destroy his presidency. E isso é um sinal para mim de que eles nem conseguiram intimidar o Hezbollah a não atacá-los. É por isso que estão evacuando suas forças. Isso não vai funcionar. Acho que a maneira como tentaram pressionar o Iraque e o governo iraquiano, e depois esses grupos que eles chamam de Hashd al-Shaabi no Iraque, também não vai funcionar. Vamos ver algum tipo de conflito em várias fases. Parece que vai vir do Líbano no Iraque, com os Houthis. Você acha que Israel estaria, de alguma forma, lidando com o Iraque e, sei lá, com os Houthis e o Hezbollah, e então os Estados Unidos lidando com o Irã e o Iraque? Não sei como seria essa combinação de reações se isso acontecer. Se os Estados Unidos prosseguirem com o ataque, os Houthis não têm disparado contra Israel. Eles basicamente respeitaram o cessar-fogo. Pelo que entendo, eles ainda impedem que navios com destino a Israel transitem pelo Mar Vermelho, mas fora isso, pararam de lançar mísseis contra Israel. Pode-se ver uma combinação dos Houthis e do Hezbollah. Se eles começarem a acrescentar seu próprio estoque de mísseis aos ataques contra Israel, isso vai esgotar ainda mais rapidamente o suprimento de mísseis de defesa aérea, tanto do Domo de Ferro quanto do Patriot e do DAAD, o sistema de defesa de área de alta altitude terminal. E uma vez que esses mísseis de defesa aérea se esgotem, Israel ficará indefeso. E o Irã, acredito eu, ao contrário das estimativas da inteligência do Zessala, pode ter entre 10 mil e 20 mil mísseis balísticos. As estimativas dos estadunidenses situam esse número em cerca de 2 mil. Acho que isso está grosseiramente subestimado. Porque a estimativa que ele diz que o Irã produziu cerca de 800 mísseis balísticos desde o ataque ao país em junho de 2025. Isso foi há 8 meses. Vamos supor aproximadamente 100 por mês. Eles têm produzido mísseis balísticos. Não sei o quão precisa é essa informação, mas na minha opinião, provavelmente é um número ainda maior. Mesmo assim, esses números não são exatos, e ninguém realmente fala sobre eles em termos da realidade do que está acontecendo. Larry, outra coisa é o porta-aviões que está perto da Grécia agora, o USS Gerald R. Ford. O Wall Street Journal noticiou sobre ele sob o título Funerais perdidos e banheiros entupidos. A missão no Irã causa desgaste nos marinheiros dos East-West. Essas pessoas claramente não estão satisfeitas com a situação em que se encontram. Mas parece que os Estados Unidos vão usar esse porta-aviões para ajudar a defender Israel como parte de seu sistema de defesa aérea. Ela tem capacidade limitada. São 10. Normalmente, um esquadrão de um porta-aviões conta com 10 F-35s. Em um ambiente de combate intenso, manter as operações será um problema. Então, como eu disse, a força naval que foi destacada não é tão significativa. O que é significativo são os recursos aéreos. Eu sei que pelo menos cerca de 1/3 dos recursos de combate da Força Aérea dos Estados Unidos foram enviados para o teatro de operações. Isso é uma quantidade enorme. E, se continuarem lá, sem serem utilizados por um tempo, você verá uma degradação das suas capacidades ao longo do tempo. Larry, antes de encerrarmos esta sessão, deixe-me mudar um pouco de assunto para a Ucrânia. Tenho certeza de que você ouviu o que Boris Johnson disse sobre enviar tropas britânicas para a Ucrânia para ajudar a facilitar o processo de negociação e um possível acordo. Você vê algum cenário em que o lado russo concordaria com um tratado que permitisse a presença de tropas britânicas na Ucrânia, perto da fronteira russa?
No, no, not at all. I think actually the real risk. Não, não, de forma alguma. Acho que o verdadeiro risco agora, ou a questão ainda sem resposta, é se a Rússia vai retaliar o Reino Unido pelo míssil que atingiu uma fábrica de munições a mais de 1.000 milhas dentro do território russo outro dia. Foi algo feito pelos britânicos. E isso vem logo após os russos anunciarem publicamente que os britânicos também estavam envolvidos na tentativa de assassinato do segundo homem na hierarquia da inteligência militar russa. Não me surpreenderia se a Rússia decidisse lançar um míssil Iskander contra uma fábrica ou um alvo militar dentro do Reino Unido, porque, sabe, eles não vão mais brincar com isso. Sim, isso provocaria indignação. Faria a OTAN ficar empolvorosa, dizendo algo como, certo, temos que invocar o artigo 5º, ou vamos atacar a Rússia. Sabe, se isso acontecer, acho que eles vão perceber que o artigo 5º acabará desmoronando. Então o Reino Unido se colocou nessa posição, e eu acho que o clima na Rússia, a visão da liderança, é de que isso não pode ficar sem resposta. Haverá uma retaliação de alguma importância. Sim. Muito obrigado, Larry. And Desculpe por não fornecer mais melhores. Por menos, ainda estamos. Nivaso Anka. Vamos ver até o fim da semana o que o Coronel Wilkerson e eu teremos a dizer naquele momento. Exatamente. Eu rezo pela paz, mas, cara, não parece bom. Sim, sim. Muito obrigado, Larry. Certo, meu amigo. Te vejo na sexta-feira. Até mais. Tchau. Você,